Olá, feliz sábado, querido amigo que nos assiste na transmissão. Nós estamos aqui hoje para fazer a recapitulação da lição. Eu sou a Bia e aqui a gente tem a nossa convidada Vanessa e o nosso pastor Cleidson. E juntos nós estaremos recapitulando junto com você essa lição maravilhosa, que é a lição de número 2. Mas antes da gente estar recapitulando a lição juntamente com você, a gente vai pedir para o nosso convidado mais que especial estar conosco, que é o Espírito Santo, que vai nos ajudar a entender essa lição. Por isso eu vou pedir para o pastor orar para a gente poder começar. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, pelas Tuas bênçãos e obrigado pela oportunidade de estudar a Tua palavra e abençoe a cada pessoa que está agora nos acompanhando e recapitulando esta lição. Que Teu Espírito esteja conosco, nos abençoe e abençoe a cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. E a nossa lição dessa semana, ela está uma lição muito boa, muito gostosa de aprender. E ainda ela responde a uma questão que ela é atual nos dias de hoje, né? Eu vou estar usando o aplicativo do 7Me para estudar a lição. E se você também quer estudar a lição junto com a gente, quer aprender junto com a gente, recapitular a lição junto com a gente, e você às vezes não teve como ir à casa publicadora comprar a lição física, você também pode estar baixando o aplicativo do 7Me, que lá tem meditação, lição, tem tudo lá, um material muito bom, então você pode estar baixando esse aplicativo. Eu vou estar usando esse aplicativo hoje. E a lição dessa semana, ela na verdade, traz um tema, que esse tema é o alicerce de toda a nossa comunhão espiritual. É só a partir desse tema, estudando esse tema, que a gente consegue ter o nosso relacionamento com Deus, que é o convite para conhecer a Deus. Imaginem vocês que vocês receberam um convite, e você ouvinte também, imagine que vocês receberam um convite para conhecer a pessoa mais fascinante, a pessoa mais amorosa e a pessoa mais poderosa de todo o universo. E esse convite, ele não é apenas para uma visita rápida, mas para uma amizade eterna. E a nossa base, o nosso verso para memorizar dessa semana, ele se encontra em João 17:3, eu estou com a minha Bíblia aberta aqui, João 17:3, que diz assim: "E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste." E muitas vezes a gente pensa na vida eterna como algo longe, uma coisa que ainda vai acontecer, uma coisa distante. Mas hoje eu quero falar para você que nos ouve que a vida eterna ela começa exatamente agora, no momento em que a gente passa a conhecer a Deus. E a gente passa a conhecer Ele de verdade, a gente desenvolve um relacionamento íntimo com Deus. Até porque convenhamos que quem aqui vai querer passar a eternidade com alguém que não se conhece, com um desconhecido? Ninguém, né? E a lição dessa semana, então, ela vai estar tratando sobre esse tema, que é conhecendo a Deus. E a gente vai estar conversando aqui hoje, e a gente vai fazer algumas perguntas, a gente vai estar conversando. E essas perguntas você pode... É uma pergunta para a sua reflexão, para que você pense, para que você reveja como está sendo a sua vida com Deus. E a primeira questão é: quem é Deus para você hoje? Quem é Deus para você, Vanessa, hoje? É uma pergunta muito importante. E Deus é tudo para mim. E eu vivo, existo por Ele. Então, acho que Deus para mim é tudo mesmo. Uma palavra que é bem generalista, mas que é isso. E para você, pastor, quem é Deus para você? É interessante quando a gente fala assim, vamos estudar um tema conhecendo a Deus. Quando você pergunta, você conhece tal pessoa? Às vezes a gente, eu já vi essa pessoa na igreja. Não, conheço, sei quem é. O conhecimento do ser humano é baseado apenas em ver. Eu só posso dizer quem é Deus para mim se eu tiver um relacionamento com Ele, né? Uma intimidade com Ele. Então Deus para mim
Ele se torna um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus santo, um Deus de misericórdia, porque a gente descobre esse Deus assim quando a gente se relaciona com Ele, né? Então a gente entende um Deus que se revela a plena graça, o amor, misericórdia, justiça, santidade, tudo isso é Deus, né? E às vezes quando a gente não conhece a pessoa, a gente até usa o termo, né? Quando alguém vier perguntar pra gente, a gente fala, eu não conheço, mas eu sei quem é. Porque você não conhece a pessoa, mas você já viu ela por algum lugar ali, mas você não desenvolveu um relacionamento com ela, você não tem intimidade com ela. E para você, ouvinte, para você fazer essa pequena reflexão, quem é Deus para você hoje? Deus para você, Ele é um juiz que está no trono dele, ditando regras? Ou Ele é um pai amoroso, um pai presente? Quem é Deus para você? E a segunda pergunta de onde vêm as suas ideias sobre o caráter de Deus? As suas ideias sobre o caráter de Deus, ela vem unicamente da Bíblia? Ou ela vem do que as pessoas dizem? E a terceira pergunta para a nossa reflexão é possível amar alguém que a gente não conhece? Eu acho que essa pergunta ela é mais que uma reflexão, né? Porque, por exemplo, para mim essa pergunta ela já é negativa. Não é possível amar alguém que eu não conheço. Porque se eu não conheço a pessoa, como que eu vou amar, né? Então, nessa lição, a gente vai estudar sobre quem é, de fato, Deus. E a gente vai rasgar o véu da má interpretação que tem nos dias de hoje sobre Deus. Porque muitas coisas são ditas sobre Deus hoje. Mas nessa lição, a gente vai ver quem Deus realmente é. E às vezes a gente até se pergunta, eu tenho essa pergunta assim comigo há muitos anos, e até hoje essa pergunta eu fico pensando nela, só que eu fico pensando assim, essa pergunta eu só vou descobrir no céu, então eu preciso chegar no céu para poder fazer essa pergunta para Deus. Que é uma pergunta que eu acho que todo mundo já se fez, que é, de onde veio Deus? Da onde que surgiu Deus? Deus em algum momento ele não existia e ele passou a existir? Às vezes as pessoas se perguntam isso. E existem muitas coisas que a gente não vai descobrir aqui na Terra. Essa é uma delas. E Deus, ele se mostra através da sua palavra, através da Bíblia. A gente fica sabendo de muitas coisas de Deus. Há muitas coisas que a gente não vai saber aqui na Terra e nem no céu quando chegar de imediatamente. Porque o caráter de Deus ele é revelado progressivamente. Imagina se a gente chegasse no céu e já compreendesse o caráter de Deus. Já perdeu toda a graça, a gente já sabe tudo. A eternidade, pelo século dos séculos, nós estaremos aprendendo novidades sobre quem é Deus. Algo interessante nessa questão que você coloca é que quando Moisés pergunta, Senhor, quando o povo perguntar quem és tu, o que eu vou dizer? Eu sou. Eu sou que revelou a você. Então, assim, o nosso Deus é o eu sou. Ele era e sempre será. E é legal essa questão que você colocou de Moisés, porque eu acho legal na história de Moisés que ele sempre quis saber quem era Deus. Desde a primeira pergunta que ele faz e depois do relacionamento que ele desenvolve com Deus, ele chega a um ponto que ele pede para ver Deus. Então, Moisés também tinha essa necessidade de conhecer a Deus. E na lição dessa semana, a gente também vai estudar sobre o caráter de Deus. E como o caráter de Deus ele é revelado através das Escrituras Sagradas, como Deus revela seu caráter e as coisas que vêm sendo acusadas sobre o caráter de Deus, as acusações que vêm sendo feitas, né? Então, a gente vai estar estudando sobre isso essa semana. E se você não tem a lição, por favor, dê um jeitinho de estudar junto com a gente, porque a lição dessa semana está muito, muito, muito gostosa de estudar e muito boa. E partindo então para a lição de domingo, a gente já falou, né, que essa semana a gente vai estar estudando sobre como de fato a gente conhece a Deus. E a lição de domingo, ela vai trazer o que que a gente até pode chamar de vendo através das lentes, a luta pelas lentes. Eu não sei se já aconteceu com vocês, já aconteceu comigo. Às vezes eu vejo uma paisagem, um pôr do sol bonito, e eu quero tirar uma foto e a câmera do meu celular está embaçada, então eu tenho que limpar. E isso é o que às vezes a gente vê, sabe? E o caráter de Deus é exatamente isso. É a gente tentando ver a realidade, só que a realidade que a gente vê, às vezes, do que as pessoas falam, é uma realidade completamente embaçada do que realmente é o caráter de Deus. E a imagem mais clara do caráter de Deus, ela se mostra através da Bíblia, que é o retrato coerente de Deus.
E às vezes a gente até pode pensar, a Bíblia não é só mais um livro de histórias antigas, mas na verdade a Bíblia é um álbum de fotos oficial de Deus. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia ela retira o véu e nos mostra qual é o verdadeiro caráter de Deus. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre o caráter de Deus, né? Quantos aqui já ouviram falar de fake news? Vocês já ouviram falar de fake news? Demais. Demais, né? No nosso mundo atual aqui, o que tem é fake news. E a primeira fake news que surgiu na história do mundo foi o que Satanás, que na época era Lúcifer, tentou implantar no céu, que ele fez uma acusação contra o caráter de Deus. E o que você acha, Vanessa, sobre essa acusação que Lúcifer fez sobre o caráter de Deus? Eu acredito que essa é a mesma questão atual, porque hoje a maior fake news é justamente a mesma, sobre o caráter de Deus. E muitos não conhecem a Deus. Por isso, esse tema traz a importância, porque a partir do momento que eu abro a cortina e começo a desvendar essas questões, eu não vou por mim mesma entender o que é Deus, mas através dos textos que nós trazemos essa semana, através deste estudo, nós podemos contemplar quem é Deus de verdade. Então, aí isso contrapõe ao que o mundo tem dito sobre Deus, ao que as pessoas têm acreditado sobre Deus. Então, o que nós precisamos hoje é entender essa mentira e o que tem acontecido atualmente denegrindo o caráter de Deus, colocando responsabilidade sobre Deus de muitas atitudes humanas, de muitas escolhas humanas, e aí então levando, como diz, Deus no banco dos réus. E hoje nós estamos aqui em defesa desse Deus, de quem Ele é como um todo. E essa questão é exatamente o ponto crítico da lição, porque o que tem no mundo hoje é a famosa pergunta: se Deus é tão bom, por que existe o mal? Por que Deus permite que aconteça tudo isso? Por que Deus permite tanta maldade no mundo? Se Ele realmente existe, por que essas coisas acontecem? E essa é uma pergunta muito atual nos dias de hoje. E por que o mundo vê Deus de uma forma tão estranha, de uma forma tão má, muitas vezes? E a resposta para essa pergunta, ela está exatamente nessa primeira fake news que a gente está falando, que foi gerada no céu. Ela foi uma estratégia iniciada por um anjo chamado Lúcifer. E o objetivo dele ele não importa se você é ateu, ele não se importa se você acredita em muitos deuses, ele não se importa se você, de fato, talvez acredita que exista Deus, ele não se importa com isso. O único objetivo dele é que você não conheça o Deus real, e é exatamente isso que ele faz hoje. E o primeiro ataque que ele fez foi exatamente na lição que vem tratando de Gênesis 3, em que ele desenvolve a primeira mentira, né, aqui na Terra, que ele diz exatamente isso sobre o caráter de Deus. Ele planta a semente de dúvida na cabeça de Eva, como se Deus estivesse escondendo alguma coisa de Eva, alguma coisa boa. E o interessante nisso, porque quando lá em Gênesis 3, de 1 a 5, traz essa história, a serpente diz a Eva que ela seria como Deus, e certamente ela não morreria. Então, Satanás traz o questionamento ao caráter de Deus, e ao mesmo tempo que ele está questionando o caráter de Deus, quem é o verdadeiro mentiroso na história é ele, que agora, neste momento, ensinou a mentira e traz as dúvidas à mente de Eva. E é o que acontece na atualidade, a dúvida no coração do ser humano. Na verdade, foi até uma estratégia psicológica, se a gente analisar bem. Porque primeiro ele plantou a dúvida, quando ele diz, é assim que Deus disse? E então depois ele distorce o motivo, porque Deus pediu para eles não comerem do fruto. Quando ele diz, Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão como Ele. E depois é que vem realmente a grande mentira. Ele sugere que Deus era um Deus egoísta, que estava escondendo alguma coisa boa deles. Então a moral dessa história toda é a mensagem de Satanás, que foi:
Deus não quer o melhor para você. Você não pode confiar em Deus. E é exatamente a mesma coisa que ele diz hoje. Quando Deus diz, olha, meu filho, não faça isso. Então, ele vem e diz para a gente, olha, Deus não quer o melhor para você. Eu sei o que é melhor para você e não é isso. Agora, o grande propósito de Satanás é exatamente esse de deixar a mente longe do caráter de Deus. Ele não quer isso. Então, quando ele percebe que a pessoa ela tem uma intenção de conhecer a Deus, ele começa dando outras coisas baseado naquilo que é a personalidade da pessoa, entretenimento, lazeres. E Ellen White até tem essa citação aqui na lição, né? É o constante cuidado de Satanás manter a mente dos homens ocupada com aquilo que os impede de obter o conhecimento de Deus. E ele vai fazer sempre isso, né? Para aqueles que estão no trabalho, vai dar muito trabalho, mais dinheiro. Para aqueles que não faz nada, vai dar muito do nada, né? Entretenimento, redes sociais e mais nada. Ou seja, ele sempre vai tentar as pessoas ocupadas de tal maneira que não tenha tempo para Deus. E quem tem muito tempo, se ocupar com seu nada, de tal maneira que não queira conhecer o caráter de Deus. Esse é o propósito de Satanás. E ele tem logrado muito êxito nisso, né? Se a gente ver, às vezes, antes, a grande desculpa da humanidade é não ter um tempo. Mas você vê que as pessoas têm muito tempo, né? Mas o tempo que tem usa de forma inadequada ou não para Deus, né? Porque Satanás tem logrado êxito nisso. Né? É verdade. Então, agora a gente fez essa introdução, né, da lição. E agora a gente vai partir para a lição de segunda, falando um pouquinho sobre a santidade de Deus. Esse Deus santo. E o que é a santidade de Deus? Bom, vamos falar um pouquinho então dessa santidade. Deus é santo. E para o ser humano é comum não falar muito sobre santidade, porque o nosso caráter, a nossa vida não é de santidade. Nós, no dia a dia, não contemplamos muito a santidade. Deus é santo, né? Então, não tem tantas realidades verdadeiras que são santas ao nosso redor. E é interessante observar que Deus, ao criar o mundo, Ele traz já no 4º mandamento um dia para contemplar a santidade, ou seja, Ele traz o sábado como um dia santo. E a santidade de Deus, ela é revelada quando nós o buscamos. Então, nós podemos contemplar um pouco mais e entender essa santidade. E é interessante porque, assim, quando alguém se sente desconfortável com Deus, o problema não é Deus ser santo, Deus ser muito enfático, duro, né, no olhar dessa pessoa. Mas a questão é que a santidade de Deus, ela expõe o nosso egoísmo, ela expõe o nosso orgulho. Então, a santidade de Deus, ela mostra quem realmente somos. E existem alguns textos na lição que mostram, por exemplo, o que indica essa santidade. Então, Deus é santo e Ele quer que sejamos separados. Então, essa santidade tem um sentido de separação, separados, então, para ser santos ao nosso Deus, né? E a Bíblia mostra que não existe santo como o nosso Senhor, não tem uma rocha como o nosso Deus. Ele habita num lugar santo. Mas eu gostaria que a gente lesse esse texto de Isaías 57, o versículo 15. 57, versículo 15, nos mostra um pouco dessa abordagem. Veja. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Olha que texto impressionante. Ao mesmo tempo que Deus é santo, habita num santo lugar, Ele também tem a capacidade de habitar com aquela pessoa que é contrita, com aquela pessoa humilde. E então, Ele pode vivificar o espírito. Ou seja, olha que impressionante. Quando contemplamos a santidade de Deus, então somos expostos a quem realmente somos, a olhar para nós mesmos. E ao contemplarmos o que nós somos,
podemos nos entristecer. Mas Deus, ao mesmo tempo, Ele fala: eu habito com você, com o que está contrito, com o que está com o coração aberto. Então, a santidade de Deus, ao mesmo tempo que revela quem nós somos, ela nos aproxima dEle. Então, essa santidade, ela tem essa característica de estar nos aproximando, ao contrário de estar nos separando dEle. Então, ao contemplarmos a santidade, aproximamos de Deus. E alguns aspectos que a lição aborda de segunda-feira, ela traz que a santidade é o alicerce de todas as outras características divinas. E é interessante porque justamente já vem trazendo logo na segunda-feira sobre a santidade de Deus, como esse alicerce. Porque veja, o amor de Deus, ele é puro e ele é santo. A onisciência de Deus também é santa, né, sem mais intenções. E é importante frisarmos que, por exemplo, quem é a pessoa que poderia confiar em um Deus que não é santo? Quem confiaria nele? Porque então nós duvidaríamos do juízo que ele faz. Então, se ele é santo, ele é justo. E o julgamento de Deus, ele vem então unido ao amor e à justiça. Então podemos confiar. Agora, eu te pergunto, por exemplo, se tem um juiz que vai julgar uma causa, mas você sabe que ele é corrupto, você acredita nesse juiz? Confia nele? Não, porque eu sei que a qualquer momento ele pode aceitar algum dinheiro de alguém e ser mais ponderável aquela causa daquela pessoa do que a minha. E então a santidade de Deus, ela me dá esse suporte, essa garantia de que Ele vai ser fiel, Ele vai ser justo para comigo. Então, quando contemplamos a Deus, um ponto central que nos leva a entender o que é Deus e a confiar nele, a entregar a nossa vida a Ele, é justamente a santidade dEle. É a santidade do seu caráter, porque Ele vai ser justo. Ele vai olhar para o ser humano com essa integridade, que é algo difícil para o ser humano entender, né? E veja que alguns dos personagens bíblicos, quando foram expostos a Deus, por exemplo, Isaías, ele disse: ai de mim. Ele ficou assustado, porque contempla a Deus, né? Daniel fica sem forças, João caiu como morto diante da santidade de Deus. Mas então, nenhum ser humano pode ficar então diretamente olhando a face de Deus e continuar vivo. Por isso que eles temiam, porque a santidade de Deus, a glória de Deus revelada, mostra-nos a nossa pequenez. E aí você estava falando dos personagens, né? Quando eles conheceram de fato a Deus, que eles tiveram aquele encontro com Deus. Eu lembro de Jó, quando Jó ele ficava: Senhor, mas eu sempre fui íntegro, eu sempre fui reto. Por que isso tudo aconteceu comigo? E aí quando Deus aparece no redemoinho para conversar com Jó, e ele vai expondo todas as coisas para Jó, né? E aí no final de tudo Jó fala assim para Deus: eu falava de coisas que eu não sabia, porque antes eu não te conhecia, eu só ouvia falar de você. Então, quando ele tem um encontro com Deus, ele vê que tudo aquilo que ele via era uma visão totalmente turva do que realmente era Deus. Mas é uma coisa assim, a gente fala assim, conhecer a santidade. A santidade, ela é muito abstrata para nós. Porque a gente fala assim, o que é a santidade? Como que eu vou conhecer uma amostra de santidade? Olhar para o ser humano que eu não vejo santidade no ser humano. A santidade é de Deus, mas como se revela essa santidade de Deus? Claro, a máxima revelação foi em Jesus, mas Deus dá amostras de santidade no ser humano. Por exemplo, algumas coisas que a Bíblia diz de santo. O casamento é santo, o sábado é santo, a lei é santa, o corpo nosso, a Bíblia diz, é santo. Só que essas coisas que são chamadas de santos, Satanás tenta deturpar o casamento, tenta deturpar o sábado, a lei, o nosso próprio corpo, para que as pessoas não entendam o que é santidade. Porque se elas deturparem as amostras da santidade que Deus está nos dando, então as pessoas vão ter o conceito muito confuso, né, do que é essa santidade. Porque a maior demonstração de santidade foi feita em Cristo, que é a própria revelação do caráter de Deus, né? Então é nessa comunhão que a gente vai entendendo o que é santidade. Essa questão de santidade, pastor, quando, por exemplo, Deus diz para o povo de Israel: sede santos porque o Senhor, Deus de vocês, é santo. O que Deus quis dizer com isso?
quando a Bíblia diz: sede perfeitos como perfeito é vosso Deus, porque a palavra santo é agios, né? Mas perfeito é teleios, então perfeito significa maturidade. Então, assim, santidade é diferente de perfeição. Santidade é um atributo totalmente de Deus. E essa santidade plena eu só vou ter no céu, mas eu posso ser perfeito na terra, o que é um conceito diferente. Então não é que a Bíblia diz sede apenas santo, ela diz sede perfeito, no sentido de maturidade espiritual. Só que a perfeição no sentido de maturidade é com o dom da santidade. O maior dom da santidade revelado é o amor. Então quando fala assim, ó, sede perfeito, então ame o inimigo. A primeira característica do que é perfeito é amar o inimigo e orar pelos que vos perseguem. Se você ler o contexto do que você está perguntando aí, o contexto está dizendo exatamente do amor. Ame os inimigos, ore pelos que perseguem, porque essa santidade significa maturidade espiritual. Muito bem. Vamos passar para a nossa lição de terça-feira, onde o título é Deus é Amor. E nós podemos perceber que nesse título já está uma definição muito importante de Deus, né? 1 João 4:8, ele diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então Deus é amor, é diferente de Deus tem amor. Deus não tem amor, Deus é o amor. Então, essa palavra, para descrever o caráter de Deus, ela é muito profunda. E nós podemos perceber que na nossa imperfeição e na nossa tentativa frustrada, muitas vezes, de amar, mesmo com o nosso melhor, podemos ainda perceber que o ser humano é egoísta e muitas vezes falha no amor verdadeiro. Então, mas Deus não pode não dá para entender esse amor humano, olhando para o ser humano, entender o amor de Deus, porque o amor de Deus, ele é perfeito. E quando a Bíblia fala que mesmo que uma mãe se esquecesse do seu filho, Deus não se esqueceria de nós, porque o amor dele, ele ultrapassa fronteiras, né? E lá no livro de 1 João, no capítulo 4, lá no versículo 18, eu achei muito importante essa parte. Para mim ela é forte, porque ela diz assim, ó, João 4:18, no amor não existe medo, antes o perfeito amor ele lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então o amor, ele lança fora o medo. Então o amor de Deus, ele nos contagia e nos deixa confiantes de manter uma vida segura, de manter uma vida ao lado dele. Então, existem algumas palavras para definir Deus, né? A lição traz Adonai como o Senhor, traz também Yahvé Jireh, né? O Senhor proverá, mostrando em todas essas questões o amor de Deus. E algo de se pensar é que o amor humano, ele é reativo, mas o amor de Deus, ele é iniciativa. Então Deus ama incondicionalmente. Deus me amou. Então, a contrapartida humana é reagir a esse amor, porque não existe algo que eu possa fazer que Deus não vai deixar de me amar. Então, Deus ama incondicionalmente. E algo de se pensar também é que nesse amor de Deus, o fato de Deus amar incondicionalmente não significa que Ele vai permitir tudo que nós possamos fazer. Ele vai nos orientar, vai direcionar, né? Então, esse amor de Deus não é permissivo, ele é generoso e ele é totalmente altruísta. Ele se entrega por nós, né? E como foi falado, através de olhar para Jesus Cristo, nós vemos o maior amor revelado ao ser humano, que foi o fato de ele entregar a sua vida por cada um de nós.
E veja que o amor é o centro do grande conflito, porque Satanás ele vem distorcendo desde a antiguidade que Deus não é tão bom assim. Mas aí Deus vem e prova através de Jesus Cristo: eu te amo mais do que você imagina. Então, esse amor que mostra a perfeição de Deus no seu caráter. E esse amor de Deus, eu estava lembrando também de quando o salmista diz, né? Para onde eu fugirei de ti, para onde eu me esconderei de ti? Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada, lá também tu estás. Então, assim, o amor de Deus é exatamente isso que você estava falando. Ele nos ama, mesmo quando as coisas dão errado, mesmo quando a gente faz as coisas erradas, né? Sim, e podemos acreditar que um dos maiores desafios da nossa fé talvez não seja obedecer, mas talvez seja acreditar que realmente Ele me ama. Acreditar que realmente Deus ama a mim e a você incondicionalmente, seja um grande desafio para cada um de nós. Vamos passar para quarta-feira? Muito bem, na lição de quarta-feira nós vamos ver o Deus e a criação. Aqui é interessante que os termos utilizados para Deus, lá em Gênesis 1:1, né, no princípio criou Deus. A palavra Deus aqui é a palavra hebraica Elohim, e Elohim é uma palavra no plural, tanto é que algumas religiões pensam pela Bíblia que aqui é deuses, né, porque a palavra Elohim quer dizer no princípio criou os deuses. Ou seja, então existe vários deuses, né? Mas aqui está dizendo da Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estava ali, o Espírito de Deus pairava sobre a terra, né? E aqui está o Deus também criador, né? O Deus que criou o universo, mas também que Gênesis 1, Deus cria todo o universo. Gênesis 2, Deus se inclina para criar o homem, né? E Deus cria o homem com tanto cuidado, como se estivesse ali uma criança brincando de boneco, né? Que tem que se inclinar, talvez sentar, fazer com as suas próprias digitais e então soprar-lhe nas narinas o fôlego de vida, né? E aqui são duas palavras, porque no capítulo 2 também fala o Senhor Deus, né? Aí aparecem as duas palavras juntas, Yahvé Elohim, que o Yahvé aqui também fazendo a expressão da palavra que é traduzida como Senhor, né? É o nome pessoal do Deus verdadeiro. Muitas vezes ressaltando que o Senhor é Deus da aliança, que deseja se relacionar em amor com as pessoas que criou. Então, olha que interessante que esses dois termos está trazendo, né? O Deus que se inclina, o Deus que se relaciona, o Deus que ao mesmo tempo cria o macro do universo, mas o micro do ser humano e se volta para cada ser humano de forma pessoal. Esse é o caráter de um Deus que se importa. E quando fala aqui que a palavra Yahvé, né, é o Deus da aliança, é um Deus que está disposto a fazer uma aliança individualmente. Ele se preocupa pessoalmente. Porque quando a gente olha assim e fala assim, bom, quem sou eu no bairro aqui do Pênfigo, sendo que aqui tem tantos moradores e eu só, mas assim, o que é um bairro em centenas de bairros numa cidade como Campo Grande? Mas o que é Campo Grande em tantas outras cidades e capitais que tem no Brasil? Mas o Brasil é um dos países de tantos outros países e tudo isso está dentro de um planeta, dentro de tantos outros planetas, e tudo isso gira ao redor do trono de Deus. E quando eu olho então para mim, quem sou eu? Ou seja, é um cisquinho no universo cósmico, mas é alguém que Deus olha e diz assim, mas eu me preocupo com você. E foi exatamente por você que eu também morri, e eu me preocupo individualmente.
Uau! Então, quando a gente percebe isso, diante de tanta grandeza, de um ser que tem a adoração de todos os anjos, o rei do universo, e tudo está sobre o seu domínio, e ele olha para mim e diz assim: eu me importo com você. Este é o caráter revelador do Deus Criador, né? Do Deus que se importa, do Deus que se relaciona, do Deus que se aproxima, né? Então, veja, esses títulos aqui, ele diz, o título Elohim revela a sublimidade de Deus, enquanto o título Yahvé ressalta a proximidade conosco, né? Esses dois títulos estão falando de duas coisas importantes. Deus é um Deus sublime, Deus é um Deus que cria tudo de forma muito perfeita, mas Deus é um Deus próximo, né? Um Deus que está no controle de tudo, mas ao mesmo tempo um Deus que está muito perto de nós. E Atos 17, 27 diz: ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Essa é a razão de nossa vida, é porque temos um Deus que é assim, relacional, que se preocupa, né? E é isso que faz nós amarmos a Deus. Quanto mais nós conhecemos o caráter de Deus, mais nós amamos. Aquele que não ama, ele não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ou seja, quanto mais uma pessoa aproxima do amor de Deus, mais o seu amor aumenta. Quanto mais uma pessoa passa a conhecer a Deus, mais ele vai amar a Deus. Porque é o conhecimento de Deus que faz com que surge dentro de nós o amor para com Ele. E aquele que está distante de Deus, ou só ouve falar, ele não pode gerar um relacionamento com Deus, né? E na parte de quinta-feira, Deus também se revela com outro nome interessante, né? Que é a palavra Emanuel, que é traduzida como o Deus conosco, né? Veja que o propósito de Deus sempre foi estar com a humanidade. Ali no Éden, todos os dias, Deus estava com o casal adênico na viração do dia. O pecado veio e trouxe essa separação. Então Deus criou uma outra forma de estar com o ser humano através do santuário. Ele colocou a tenda e ali ele habitava novamente com a humanidade através do santuário. Mas então o santuário já não era tão efetivo assim. Então o verbo se faz carne e habita entre nós e vem com o nome Emanuel, o Deus conosco. E agora o Emanuel não apenas se revela o Pai, ele revela a plenitude do caráter do Pai. A máxima revelação de quem é Deus está em Jesus Cristo. Tanto é que João 14, versículo 9, vai nos trazer, quando os discípulos queriam saber aqui, Senhor, mostra-nos o Pai, né? Então Jesus disse-lhe Filipe: há tanto tempo estou convosco e não me tem conhecido, quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai, né? Então agora Jesus está dizendo: eu vim revelar o caráter do Pai. Os atributos do Pai foram os mesmos atributos revelados por Jesus Cristo. As pessoas têm a tendência de pensar que o Deus do Antigo Testamento é um Deus mais bravo, tirano, mas o Deus do Novo Testamento é o Deus do amor. E não é assim, né? É a mesma revelação de um Deus de amor. Agora, o amor e a justiça, ele não se contradiz. Deus é 100% amor e Deus é 100% justiça. E se perguntar o que é que Deus tem mais amor ou justiça? O mesmo tanto. E Deus não pode ser amor e ignorar a justiça, porque senão a santidade não seria a base do seu trono. Enquanto Ele está sendo 100% justo, Ele está sendo 100% amoroso. E enquanto Ele está sendo 100% amoroso, Ele também está sendo justo. Porque esta é a base de um Deus que se relaciona. Então o amor e o cuidado do Pai se manifestou completamente através do Filho. E é interessante, indo já para a conclusão aqui, que cada um dos evangelhos se preocupou em trazer algumas facetas dessa revelação, né? A lição nos traz aqui, Mateus, por exemplo, ela vem mostrando e dando ênfase no Messias esperado, né? Que veio cumprir o que o Antigo Testamento havia mostrado.
Já Marcos, nós encontramos Jesus como uma vida de serviço, de sacrifício, atendendo às necessidades humanas. Lucas já se preocupa em mostrar como Jesus revela a compaixão à humanidade. Encontramos muita fidelidade ali, né? E João já mostra o Verbo se fazendo carne, Jesus encarnado, mostra que crer que Jesus é quem diz ser, nos traz vida espiritual, nos traz renovação. O Evangelho de João veio revelar o Jesus encarnado. E todos esses evangelhos mostram uma faceta, mostram uma parte do que Jesus veio revelar como ser humano, o Deus conosco, né? E a lição ainda nos mostra que em Mateus 1:23, Jesus recebeu um nome específico. Por que isso é tão importante? A pergunta número 5, né? Por que isso é tão importante para compreendermos o caráter de Deus? Leia também Mateus 28, especialmente a última parte do versículo. O que você percebe? Então veja, o Emanuel é o Deus conosco. Ele diz, estou convosco todos os dias. É o que está lá em Mateus 28, a última parte, né, do 28:20. Deus diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ou seja, então o Emanuel, ele não está conosco só na sua vida terrena. Jesus promete aos discípulos, ei, quando eu for, eu ainda estarei convosco todos os dias através do Espírito Santo. Então, Jesus foi uma gradação, né? No Éden, Deus pessoalmente, depois ali no santuário, Jesus se faz carne, e agora ele diz, mas eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação do século. Ele está conosco como? Ele está conosco através da pessoa do Espírito Santo, né? E a última parte aqui nos diz assim, ó, Deus merece o nosso louvor, porque Ele é, por tudo que fez, por tudo que faz em nossa vida, e por tudo que Ele é. Louve com base no que a Bíblia revela. E por isso nós devemos dar graças, né? Obrigado, Senhor, porque Tu és bom. O que está escrito lá em Salmo 107, versículo 1, né? E a sua misericórdia dura para sempre. Essa lição, realmente, ela nos trouxe aqui pontos muito interessantes da revelação de quem é Deus, da revelação do seu caráter. Agora, Deus se revela. Basta nós querermos conhecer. Fontes de revelação, a Bíblia está cheia. Mas se eu não tiver o desejo de conhecer, está se revelando para quem quer conhecer. Eu preciso querer conhecer a Deus. Vamos agora para a nossa parte final. Bia, o que mais te impressionou nessa sua lição e as suas palavras finais para a nossa despedida? E Vanessa, logo após. O que mais me impressionou foi como a gente estava conversando aqui sobre o amor de Deus, né? Que Ele nos busca onde quer que a gente esteja e Ele sempre revela o amor e o seu caráter através da Bíblia para a gente. Isso foi o que mais me deixou assim impressionada nessa lição. Uma frase de Testemunhos para a Igreja, ela diz o seguinte, que ao estudarmos a Bíblia e meditarmos sobre a vida de Cristo e o plano da redenção, esses grandes temas se desdobrarão cada vez mais ao nosso entendimento. Então, se eu não tenho um pleno conhecimento, eu devo buscar, porque a cada dia que eu buscar o conhecimento, então eu vou compreender mais. Muito bem. E eu quero terminar dizendo um texto de sexta-feira. Eu quero terminar com esse texto de Testemunhos para a Igreja. Todo amor paternal que veio de geração em geração, por meio do coração humano, e toda fonte de ternura que se abriu à alma do homem, não passa de tênue riacho, em comparação com o ilimitado oceano, quando posto ao lado infinito e inesgotável do amor de Deus. A língua não consegue exprimir, nem a caneta é capaz de descrever isso. Pode-se meditar nele todos os dias de nossa vida, pode-se examinar diligentemente as Escrituras a fim de compreendê-la, pode-se reunir toda a faculdade e poder a nós concedidos por Deus, no esforço de compreender o amor e a compaixão do Pai Celeste. Todavia, existe ainda um infinito para além. Pode-se estudar por séculos esse amor, no entanto, jamais se poderá compreender plenamente a extensão,
a largura, a profundidade e a altura do amor de Deus em dar o seu Filho ao morrer pelo mundo. A própria eternidade, é o que a gente estava falando, né? A própria eternidade nunca o poderá bem o revelar. No entanto, ao estudarmos a Bíblia e meditarmos sobre a vida de Cristo e o plano da redenção, esses grandes temas se desdobrarão cada vez mais ao nosso entendimento. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus esteja conosco. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelo estudo da Tua Palavra, pelo estudo da lição da Escola Sabatina. Abençoe a cada um, Senhor, das pessoas que estão entrando em contato com essa recapitulação e que o Senhor nos dê cada dia mais o conhecimento para nos aproximar desse grande amor. Em nome de Jesus. Amém.